E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o João Marcos, do QTC Genial, e nesse vídeo nós vamos resolver mais um exercício preparatório para Olimpíadas de Física. Um exercício que vai envolver um pouco de plano inclinado e também conservação de energia. É um exercício que ele estava na OBF de 2012, na segunda fase para o nível 1, que na época era o oitavo e o nono ano. E apesar de ser um exercício para o oitavo e nono ano, é o primeiro nível, não é um exercício dos mais fáceis. Ele também não é super difícil, mas não é dos mais fáceis. É um exercício bem interessante, bem legal. Então vamos ler. Um bloco de massa M é posicionado sobre uma rampa inclinada, o plano inclinado, a uma altura h com relação ao nível do chão, como indicado na figura abaixo. O bloco então é solto e desliza até colidir com uma mola, que tem uma constante elástica K, que é fixa numa das extremidades. Ele pede para a gente utilizar G como aceleração gravitacional do local. Então ele faz duas perguntas. A. Considerando a situação que não há atrito entre o bloco e a superfície em toda a extensão, determina o valor da máxima deformação x que a mola irá sofrer. Ou seja, o bloco vai vir, vai estar vindo e depois ele vai bater na mola. Na hora que ele bater na mola, essa mola vai comprimir e depois ela volta, né? Mas o que ele quer saber é a máxima compressão que a mola vai ter. E se na região inclinada da trajetória, o atrito... pergunta B. Se na região inclinada da trajetória o atrito entre o bloco e a superfície for μ, qual será o novo valor da deformação x da mola? Ou seja, a situação B propõe que vai ter atrito na parte que for plano inclinado. Então vamos analisar aqui o nosso exercício. Nós temos um plano inclinado. E essa altura h que ele fala é do ponto aqui onde ele está em relação ao chão. Se o bloco estivesse mais para cima aqui no plano inclinado, essa altura h seria maior. A gente pode ver, vai ser uma coisa que vai ser literal. O exercício nós vamos chegar nessas respostas em função de H, θ, K, M, em função dessas letras que ele deu. Então, vamos resolver a alternativa A, primeiramente. Então, a gente quer saber qual é a máxima compressão da mola, sabendo que não vai ter atrito entre superfícies, entre o bloco e superfície nenhuma, não vai ter atrito. Então, o que acontece? Se não há atrito, o que vai acontecer? Vai acontecer conservação de energia mecânica. Por quê? Nós sabemos, se não há forças dissipativas, ou seja, forças que perdem energia do sistema para o meio externo, se não há forças dissipativas, a energia mecânica do sistema se conserva. A energia mecânica é como se fosse aquela soma de todas as energias, Então a gente vai somar, a energia mecânica vai ser a soma das potenciais com as cinéticas. Então o que acontece? Vamos chamar esse ponto inicial de ponto A. Vamos chamar esse ponto aqui da mola de ponto B. Então, o que vai acontecer? Como há conservação de energia, a energia mecânica de A vai ser igual à energia mecânica de B. Então, nós vamos resolver esse exercício por energia, Então, qual que vai ser a energia mecânica em A, ou seja, aqui no plano inclinado? Bom, não é cinética porque o corpo parte do repouso, ele vai ser solto dali. Não tem potencial elástica porque não tem mola aqui no ponto A. Mas tem altura, tem uma altura relativa ao chão. Portanto, nós temos lá uma energia potencial gravitacional em A. Vai ser toda a energia mecânica de A está na potencial gravitacional. E qual que vai ser a energia mecânica de B? Bom, na hora que tiver a máxima compressão na mola, é a hora que o bloco tem velocidade igual a zero, Porque ele está vindo com uma certa velocidade. O que vai acontecer nessa parte do exercício? O bloco tem uma potencial gravitacional. O que vai acontecer? Essa gravitacional, na hora que vai diminuindo a altura, isso vai se transformando em cinética. Ou seja, o corpo vai ganhando velocidade. Chega uma hora que, na hora que ele encontrar a mola, a energia cinética que ele tem vai começar a diminuir, ou seja, a sua velocidade vai começar a diminuir, e isso vai começar a se transformar em energia potencial elástica. Então, a hora que a compressão da mola for máxima, a energia cinética vai ser zero, porque toda a energia cinética vai ter sido transformada em potencial elástica. Então, na verdade, o que está acontecendo nós temos potencial gravitacional, depois nós temos cinética e depois nós temos elástica. Mas como tudo se conserva, a energia mecânica sempre vai se conservar, no caso da alternativa A, nós já estamos comparando o inicial com o final, vai ser igual. Então, no final, nós temos apenas potencial elástica, Não tem altura relativa ao chão, tem uma mola, potencial elástica, e como nós vimos, na compressão máxima da mola, toda a energia cinética vai ter se transformado em energia potencial elástica, portanto, a velocidade vai ser zero. Então, toda a energia mecânica no ponto B vai ser energia potencial elástica. Toda de B está aqui na elástica de B.
Então vamos passar isso daqui para valores. Onde nós vamos chegar? Como nós calculamos potencial gravitacional? Nós sabemos que é a massa vezes o campo gravitacional vezes a altura. E é justamente isso. A massa, ele fala para considerar como sendo m, g como sendo a aceleração gravitacional local, e a altura que ele está relativa ao chão é a própria altura h. E isso é igual a... Como nós calculamos energia potencial elástica? Bom, é a constante elástica da mola vezes a compressão ao quadrado sobre 2. Que compressão é essa daqui? Essa daqui é a compressão máxima, né? Porque nessa situação aqui que nós estamos considerando, nós estamos usando a situação em que é a compressão máxima. Então, o que nós vamos fazer? É só a gente isolar aqui o x. Né? Nós vamos chegar em resultados que realmente estão em função aqui de certas variáveis que a gente não tem valor. Exercício é literal. Então, nós vamos chegar aqui, x² é igual a 2mgh sobre k. Portanto, x é igual a raiz de 2mgh sobre k. Essa é a resposta. E aqui não tem mais e menos, né? Se nós tivéssemos aqui a possibilidade de ser menos, né? Na hora que a gente passa o quadrado, por que nós não colocamos o menos? Bom, nós sabemos que o deslocamento, né, deformação na mola, é um vetor. Então, se nós tivéssemos um menos ali, nós teríamos um deslocamento ao contrário, né? Como se a mola tivesse indo para a esquerda, né? Como se a mola não estivesse assim comprimindo, e sim fazendo o contrário. E não é o que está acontecendo, né? Aqui nosso resultado é positivo. A deformação está aqui de acordo com o nosso referencial, deu tudo certo. Né? A mola está comprimindo. Então, resolvemos a alternativa A. Esta é a deformação da mola. É raiz de 2 vezes a massa vezes a aceleração gravitacional vezes a altura dividido pela constante elástica da mola. Agora vamos para a alternativa B, que é um pouquinho mais trabalhosa. Então vamos lá, vamos reler. Se na região inclinada da trajetória o atrito entre o bloco e a superfície for μ, qual será o novo valor da deformação máxima x da mola? Então o que acontece? Vai acontecer a mesma coisa. A diferença da A é que entre aqui o bloco e a superfície inclinada, aqui nós vamos ter atrito. Então, o que acontece? O atrito ele é uma força dissipativa. Então, o que acontece? Se é uma força dissipativa, o atrito, parte da energia mecânica do sistema vai ser perdida para o meio externo. Né? Então, nós não vamos poder igualar A com B simplesmente. Então, vamos ver como é que isso daqui acontece. Vamos lá. Primeiro, vamos pensar. Não, aqui eu peguei uma parte, né, mais limpa, mas vamos voltar aqui para pensar mais um pouco sobre essa alternativa B. Bom, nós sabemos que o que for perdido vai ter relacionado com o atrito, porque o atrito é a força dissipativa, é o que vai perder energia mecânica do sistema para o meio externo. Então, como que nós vamos fazer essa relação entre as energias? Energia mecânica de A, energia mecânica de B, e como é que a gente vai descobrir o que for perdido? Bom, nós sabemos que, lá de conservação de energia, o trabalho das forças dissipativas é igual à variação da energia mecânica. Ou seja, o que é que varia? O que varia, o que é perdido, é justamente o trabalho da força dissipativa. Por quê? Nós sabemos que força dissipativa é o que perde energia para o meio externo. Nós sabemos que trabalho é uma energia relacionada ao deslocamento. Portanto, o que vai mudar de energia externa, o que vai ser perdido é justamente o trabalho da força dissipativa. Então, vamos descobrir quanto que é o trabalho da força dissipativa. O trabalho da força dissipativa é o trabalho da força de atrito. Então, como é que nós vamos calcular o trabalho da força de atrito? Nós sabemos que o trabalho é força, no caso, força de atrito, vezes o deslocamento, vezes o cosseno de θ. E não se confunda, eu vou tirar θ. Eu vou colocar cosseno de beta, por exemplo. Por quê? Esse cosseno que nós vamos usar no cálculo do trabalho não tem nada a ver com essa inclinação aqui do plano inclinado. Não é esse ângulo. O que significa esse ângulo que eu chamei de beta para diferenciar?
Esse ângulo é o ângulo que existe entre o deslocamento e a força. Então nós sabemos que sempre nós temos a força de atrito é contrária ao movimento. Então se nós temos um movimento para cá, a força de atrito se opõe para o lado oposto. Então esse ângulo beta aqui, que nós estamos considerando, né, isso aqui vem lá do cálculo de trabalho, esse ângulo é justamente o ângulo entre o sentido da força e o sentido do deslocamento. No caso, entre o atrito e o deslocamento é 180, né, porque é sempre oposto ao deslocamento ao atrito. Então, vamos continuar aqui os nossos cálculos. O trabalho vai ser o quê? Como nós calculamos força de atrito? É μ vezes a normal. Vezes o deslocamento que nós vamos ter naquela parte, vezes o cosseno de beta. Bom, o beta é 180 graus. Um está horizontal para a direita, outro está horizontal para a esquerda, né? Aqui nesse exemplo que eu dei. Nesse caso não está bem horizontal, está inclinado, mas mesmo assim, o deslocamento está para cá, o atrito está para cá, né? Deixa eu fazer mais reto aqui. O atrito está no sentido oposto, ou seja, entre o deslocamento e a força nós temos 180 graus. É um ângulo raso. Então, o cosseno de 180 a gente sabe, é menos 1. Então, isso daqui vezes menos 1. Agora, vamos lá. Como nós vamos calcular normal? Bom, aí entra uma certa parte de plano inclinado. Por quê? Bom, eu vou redesenhar aqui um plano inclinado, que lá já está meio riscado. Então, vamos imaginar um plano inclinado. Muito torto. Vamos imaginar um plano inclinado. Nós temos aqui o ângulo θ. Nós temos um bloco. E aqui nós temos a sua força normal. E para cá nós temos a força peso. O que acontece? A gente vai, para ficar mais fácil adotar no plano inclinado, nós vamos decompor o peso em duas componentes. Ou seja, a gente vai adotar que o sistema cartesiano está meio virado, né? Que a normal já está em cima do eixo y, por exemplo. Então nós vamos ter aqui uma componente do peso, que nós vamos chamar de peso tangencial, só para dar um nome. E aqui uma outra componente do peso, que é o peso normal, porque está no eixo aqui da normal. Então nós sabemos que, como nós vamos descobrir o ângulo que está ali? Bom, se nós fecharmos esse triângulo aqui, ele tem essa mesma inclinação aqui do que esse ângulo θ. Então aqui nós temos o ângulo θ. Portanto, aqui é 90 menos θ. Esse ângulo daqui é 90 menos θ. Então esse ângulo que está aqui entre PN e P é θ. Por quê? Porque esses dois ângulos aqui são complementares. Bom, essa parte aqui foi só uma explicação breve, foi uma coisa rápida que eu falei, só para explicar de onde vem. Isso daqui é lá da teoria de plano inclinado. Nós sabemos que o peso que está no eixo da normal, que é o PN, peso normal, é igual ao peso vezes o cosseno de θ. Essa dedução de ângulos aqui que eu fiz foi só para mostrar por que é cosseno de θ, né? Ou não seno, né? Por que é cosseno e não seno. Então nós sabemos, a componente aqui que está no peso, a componente que está na normal aqui do peso é P cosseno θ. Como não está tendo aceleração aqui nesse eixo, né, o bloco não está indo para cima, Pn é igual a normal. Portanto, a normal é igual a P cosseno θ. O que é igual a massa vezes a aceleração da gravidade, que esse daqui é o peso, vezes o cosseno de θ. Essa é normal. Então, vamos continuar calculando aqui trabalho. Trabalho é igual a μ vezes mg cosseno de θ vezes d. Bom, aí nós vamos pensar mais um pouco para descobrir quanto vale d. Vamos voltar aqui ao nosso desenho. Vamos chamar de d. D é o que tem deslocamento. É a parte que está tendo deslocamento com atrito. Que parte que é? Essa parte aqui que eu pintei de laranja e nesse momento agora eu pintei de verde. Essa parte aqui. Vamos chamar essa parte de d, que é onde tem o deslocamento. Como nós vamos relacionar isso daqui? Nós vamos relacionar com H. Nós podemos perceber aqui, é um triângulo retângulo. Então, o seno de θ é igual a H, que é o ângulo oposto, sobre a hipotenusa, que é D. Né? Aqui está o ângulo reto. Então, quanto vale D? D é igual a H sobre seno de θ. Então, vamos passar isso daqui para aqui o cálculo do trabalho. Então, nós sabemos que D vai ser o quê? Vai ser vezes H sobre o seno de θ. Isso tudo vezes menos 1.
Então, quanto que vai ser o valor do trabalho? Bom, o trabalho ele vai ser menos, porque está multiplicado por menos 1, Mi vezes MGH. E agora, bom, só uma coisa breve aqui. Nós sabemos que tangente de θ, né, a tangente de um ângulo é o seno sobre o cosseno. Então, aqui nós temos o contrário, é cosseno sobre seno, né? Aqui é cosseno dividido por seno. Portanto, isso vai ser o inverso da tangente. Então, isso daqui vai ser dividido pela tangente, né? A tangente vai estar invertida nesse caso. E teria um outro jeito de representar isso daqui. Isso daqui é igual a Mi MGH cotangente de θ. Esse é só um outro jeito de representação. Porque a cotangente de θ é igual a 1 sobre a tangente de θ. Isso aqui é só uma parte de trigonometria, né, que eu estou explicando um jeito diferente de resolver. O cosseno sobre seno é o inverso da tangente, então a tangente está dividindo. Ou outro jeito de colocar é a cotangente de θ, que já é o inverso. Então pronto, calculamos o trabalho. Agora vamos resolver aquela relação entre as energias. Então vamos lá. Nós sabemos que trabalho é igual à variação da energia mecânica. Portanto, o trabalho é igual à energia mecânica final, que eu vou chamar de M, que no caso é a energia mecânica lá de B, que é onde ele chega na mola, menos a energia mecânica de A, que é o início, quando ele está lá em cima da rampa. Então vamos lá, o trabalho... Então, o trabalho é igual a energia mecânica de B. Energia mecânica de B é lá onde está a mola. A energia mecânica aqui é a própria energia potencial elástica. A energia que nós temos lá é potencial elástica. Então, energia potencial elástica de B. Menos, qual que é a energia mecânica que nós temos em A? Ou, a energia que nós temos aqui, como nós já vimos, é a potencial gravitacional. Então, menos a energia potencial gravitacional de A. Então, isolando a potencial elástica de B, nós temos que a potencial elástica de B é igual ao trabalho, deixa eu escrever de outro modo, né? Vai ser igual à energia potencial gravitacional de A mais o trabalho. Só passei a energia potencial gravitacional de A para o outro lado. Isso só fazendo uma observação, como isso faz muito sentido. Como o trabalho é negativo, a energia potencial gravitacional de A vai estar sendo subtraído por alguma coisa. O que faz todo sentido, né? A B tem que ser menor do que a A, porque algo foi perdido no trajeto de A até B. Então, nós vamos tirar alguma coisa de A, nós vamos fazer menos isso daqui, né, porque o trabalho é negativo, para chegar em B. Né? Nós estamos tirando alguma coisa de A, tirando o que foi perdido, nós chegamos em B, o que faz todo sentido. Então, vamos lá. Kx² sobre 2 é a potencial elástica, é igual a potencial gravitacional de A, mgh, mais trabalho. Trabalho é quanto? Menos mi mgh sobre tangente de θ. Então vamos colocar em evidência aqui o mgh. O mgh não, o mgh. Então nós vamos chegar aqui kx² sobre 2 é igual a mgh, que multiplica 1 menos mi sobre a tangente de θ. Então, continuando aqui as nossas contas, onde nós vamos chegar? Nós vamos chegar aqui, vamos isolar o x. Então, x² vai ser igual a 2mgh sobre k, que multiplica 1 menos mi sobre tangente de θ. Então, para finalizar, a deformação neste caso vai ser igual a raiz de 2mgh sobre k, que multiplica 1 menos mi sobre a tangente de θ. Então é isso. Resolvemos este exercício. É muito interessante esse exercício, muito legal, né? Tem um raciocínio bem interessante. Então,
Talvez aqui tenha ficado meio exprimido, então eu vou escrever aqui a da alternativa B, a resposta de novo. A deformação vai ser igual a raiz de 2mgh sobre K, que multiplica 1 menos mi sobre a tangente de θ. Como nós tínhamos visto, um jeito diferente de escrever isso daqui é 1 menos mi vezes a cotangente de θ, né? Porque a cotangente é o inverso da tangente. Então é isso, resolvemos esse exercício muito interessante. Qualquer dúvida é só colocar aqui embaixo do vídeo. Bons estudos, um abraço e até a próxima.